Fala, meu povo! Bom, conforme eu tinha combinado com vocês na aula de funcionamento da vida, aqui no Bictimar, vamos falar um pouquinho sobre a vida. Vocês estão matriculados no módulo Funcionamento da Vida, que tem esse nome, mas que estuda basicamente o funcionamento das células, com uma abordagem interdisciplinar. E o módulo tem esse nome porque ele foi pensado dentro de um projeto de um eixo no curso, que é o eixo Vida Marinha. Então vocês começam estudando como funcionam as células ou como funciona a vida. Depois tem uma amostra boa aí da biodiversidade marinha, né? Todos os seres vivos do ambiente marinho. E depois a organização da vida, que é como esses organismos se relacionam no ambiente marinho, e por fim a parte de conservação da vida. Então eu vou passar aqui para o meu cantinho e vamos falar um pouco sobre a vida. Bom, acho que essa pergunta é uma pergunta que é um bom ponto de partida, é uma pergunta que normalmente incomoda. Eu fiz essa pergunta anos e anos, com várias turmas, era a primeira pergunta da primeira prova e muita gente deixava para responder no final, né? Primeiro falava sobre a célula, sobre as partes da célula, que é uma coisa que é mais pergunta e resposta, enfim. E essa pergunta é uma pergunta que dá trabalho. Eu até faço uma sugestão que vocês possam aí pausar o vídeo e rascunhar. Respondam essa pergunta. Rascunhem aí uma resposta da cabeça de vocês. O que vocês pensam sobre o que é a vida? E aí depois, então, assistam a videoaula e ao final respondam de novo ou reflitam sobre a resposta que vocês deram aqui no início desse vídeo. Tá? É uma sugestão aí. Bom, quando a gente coloca essa pergunta numa busca na internet, aparece de tudo, né? Esse site da Wikipédia, por exemplo, traz essas frases com relação ao que é a vida. É o espaço de tempo entre a concepção e a morte. Então a vida é o tempo. Bom, é a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Então, mais uma vez, está vinculando aí a esse período, né? É aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Muito bem, é aquilo. Vida é aquilo. É um processo contínuo de relacionamentos. Beleza, então vida é um processo e envolve relações. Um outro site que apareceu foi esse aí dos significados. Vida significa existência, do latim vita. É um estado de atividade incessante comum aos seres organizados. Então vejam, aqui já tem ordem. É um período entre nascimento e morte. O tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Então, mais uma vez, relacionando ao tempo, né? O que é interessante, né? Porque o tempo está relacionado com o espaço, né? O conceito de espaço-tempo aí da física. Mas vamos lá, vamos ver outras propostas de conceitos para a pergunta o que é vida. Então eu trago aqui para vocês o conceito aí desenvolvido pelos chilenos Maturana e Varela na década de 70, em cima deste termo que eles cunharam aí e se dispuseram a estudar, que é o conceito da autopoiese, segundo o qual vida seria um sistema organizacionalmente fechado que ocorre através de uma rede de interações, mas que troca matéria e energia com o entorno. Então vejam que ele é fechado, mas que há trocas com o entorno de matéria e de energia. E já fala aí das interações. Bom, um desenvolvimento desse conceito, uma evolução desse conceito,
foi apresentado no início dos anos 2000 por esses autores que, de uma forma mais completa, caracterizam a vida como um sistema longe do equilíbrio, que se constitui e se mantém estabelecendo uma identidade organizacional através de uma rede de interações endergônicas e exergônicas entre processos internos e com trocas com seu ambiente de entorno. Então vejam que aqui a gente já apresenta essa questão de os sistemas vivos estarem em desequilíbrio com o entorno, as concentrações dentro e fora das células são sempre diferentes. Esse sistema tem ordem, tem as interações que absorvem energia e as que liberam energia, então endergônicas e exergônicas, e os processos internos mais trocando com o entorno. E eles ainda complementam que esse sistema tem o potencial de reproduzir a sua dinâmica básica, constitutiva e funcional. Então, a vida se reproduz. E o resultado da reprodução de uma entidade viva, ela tem a mesma constituição do que o original e o mesmo funcionamento também. Quando os seres vivos se reproduzem, a descendência é composta dos mesmos elementos e funciona da mesma maneira. Entretanto, esse sistema está sujeito a variações e interferências. E isso é importante porque são essas interferências e variações na constituição e no funcionamento que dão aí, que aparelham os processos evolutivos, né, permitindo as adaptações ao meio e o surgimento de novas espécies. Agora algo então mais tranquilo para a gente falar, né? Falar de vida causa um desconforto. Mas falar dos organismos vivos parece que já é mais confortável, né? Porque nós somos organismos vivos. Então, sabemos aí que os seres vivos, eles precisam selecionar matéria do ambiente de entorno, precisam extrair energia desta matéria selecionada, precisam responder às alterações no ambiente de entorno, precisam crescer e se diferenciar e precisam se reproduzir para que a vida tenha continuidade. Então, é característica dos organismos vivos a replicação do genoma, que é um processo universal, a forma como a informação, né, genética, que vai determinar a ordem da célula, como essa informação é replicada. A questão da catálise também, né, permitindo aí, viabilizando que as reações químicas aconteçam num tempo hábil dentro do ambiente celular, né? Então a molécula é transformada enquanto ainda há necessidade daquele produto. E a questão da mutabilidade, né? A possibilidade de ocorrência de mutações nessa informação genética, que são características que vocês estudam aqui conosco, tá? Replicação e mutabilidade com a professora Daniela e a catálise com a professora Andresa. E esse outro slide? Bom, se olharmos aqui na parte da direita, vocês vão ver que os elementos mais abundantes do planeta Terra, o oxigênio é disparado, depois o silício, alumínio, ferro e o cálcio. E à esquerda, os elementos que formam a grande parte aí dos organismos vivos. Então percebam que os elementos orgânicos aí são o carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. São estes elementos que vão formar a grande parte aí da estrutura das biomoléculas que vocês já estão estudando com a professora Andresa. Em média, 70% de um organismo vivo é formado por água, então unicamente aí hidrogênio e oxigênio. Claro que isso é uma média, né? Se pegar um molusco, mais de 90% é água. O próprio ser humano, quando recém-nascido, é mais de 70%, e já numa idade avançada é menos de 70%. Mas a ideia é essa: em média, 70% de um ser vivo é água,
E dos 30% que sobram aí, metade são proteínas, como vocês verão, e os outros 15% da composição do organismo, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e os microelementos todos que serão também importantes para manter o funcionamento da vida nas células. Por que estes elementos especificamente por que estes elementos que foram selecionados para compor os sistemas vivos e não outros elementos do planeta que estão presentes em maior quantidade? Então a resposta a essa pergunta vem nas propriedades do átomo de carbono. Basicamente, de todos os elementos do planeta Terra, o carbono e o silício conseguem formar cadeias de um único elemento. Cadeias carbônicas com dezenas e dezenas de carbono, por exemplo. O silício também. Mas a distância dos átomos do silício em uma cadeia de silício, ela não permite acomodar outros elementos, como acontece com o carbono. Então o carbono, com a sua propriedade de fazer 4 ligações químicas e de formar cadeia com outros átomos da mesma natureza, ele possibilita aí ligações químicas covalentes simples, duplas ou triplas. E isso permite acomodar outros elementos nesses radicais que estão livres aqui. E também pela natureza química dos elementos, o que combina muito bem aqui com essas ligações são, por exemplo, o oxigênio, que faz 2 ligações, pode se ligar aqui. O hidrogênio, que faz uma ligação, pode ligar aqui diretamente. Então vejam que as cadeias carbônicas, sejam elas lineares ou cíclicas, e muitas vezes lineares e ramificadas, elas aumentam aí muito a possibilidade de arquiteturas moleculares diversas. E isso é que vai dar aí essa amplitude de possibilidades para os organismos vivos. Uma outra substância fundamental para que a gente entenda o funcionamento da vida no planeta Terra, além de estudar as propriedades do carbono, é fundamental então que vocês olhem as propriedades da água, tá? Por quê? Primeiro porque ela é a maior parte da constituição de um organismo vivo, seja um organismo unicelular, pluricelular, a água é a maior parte. Então, entendendo as propriedades da água, vocês vão analisar as demais moléculas sempre a partir do prisma, como essa molécula se comporta em relação à água. E isso vai facilitar sobremaneira a compreensão de vocês sobre a organização da célula, por que a membrana tem uma base lipídica e não glicídica, por exemplo, com carboidratos. Então deem uma olhada com muita atenção na aula sobre a água e as propriedades da água da professora Andresa, que está no canal dela aqui na internet. Basicamente, a água é um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, e pelo fato dela não ser uma molécula linear, dela estar angulada, junto com o fato do oxigênio ser um elemento extremamente eletronegativo, lembrando que a ligação covalente é o compartilhamento de um par eletrônico, né? Esses elétrons vão estar orbitando os 2 átomos, por isso eles ficam unidos e a gente simboliza pela ligação. E aqui com esse outro hidrogênio também. 2 elétrons sendo compartilhados e mantendo a ligação destes 2 átomos. Bom, como o oxigênio é extremamente eletronegativo e o hidrogênio é o mais eletropositivo, ele é o átomo de toda a tabela periódica, de toda a composição do planeta, o hidrogênio é o elemento que tem menor atração por elétrons. E ele é o número 1, ele tem um único próton e um único elétron. Então o par eletrônico compartilhado aqui, ele vem no oxigênio e quando chega no hidrogênio ele já volta para o oxigênio. O oxigênio demora a largar e pega de volta muito rapidamente. E isso para os 2 pares eletrônicos que estão sendo compartilhados. A conclusão deste fenômeno que eu estou descrevendo é que na maior parte do tempo, os 4 elétrons que estão sendo compartilhados vão ficar aqui na volta do núcleo do oxigênio. Essa região vai manter os elétrons por mais tempo.
Os elétrons vão para a extremidade e já voltam para o oxigênio. Vão lá e voltam muito rapidamente. Então, na maior parte do tempo, o que vocês vão ter aqui nessa região da molécula é só o próton do hidrogênio, porque o oxigênio vai ter ido lá no oxigênio e demora para voltar. A consequência disso é que as regiões em que os hidrogênios estão, elas ficam com um caráter mais positivo, entre aspas. Enquanto que o oxigênio, por reter os elétrons a maior parte do tempo, ele está mais negativizado em relação aos polos do hidrogênio, aos polos da molécula onde estão o hidrogênio. Deixa eu mostrar aqui. A molécula de água, aqui. O oxigênio, os dois hidrogênios. Então aqui fica negativo e aqui fica relativamente positivo. Por que eu falo relativamente? Porque a molécula de água ela é neutra. H2O não tem elétron sobrando nem faltando, pela regra do octeto lá que vocês estudam na química com a professora Tatiana, etc., os outros colegas. Essa molécula não está ionizada, tá? Ela é neutra, mas as cargas estão distribuídas de forma desigual nas partes da molécula. Por isso nós dizemos que a água é uma molécula polar. Essa região aqui fica com caráter negativo e estas aqui com caráter positivo. A conclusão disto é que toda molécula que for também polar vai interagir muito bem com a água pelos polos opostos. O polo negativo da outra molécula será atraído pelos hidrogênios da água e o polo positivo da outra molécula será atraído pelo oxigênio da água. Já as moléculas que não têm polos, que não têm essa diferença de eletronegatividade grande entre as suas partes, elas não são polares, elas são apolares e não terão uma boa interação com a água. Vamos ver aqui quanto tempo já temos. Perfeito. Vejam aqui. Uma outra característica que deriva da polaridade da água é que as moléculas de água são atraídas umas pelas outras, sempre pelos polos opostos. Então aqui eu tenho uma molécula de água neutra, com as duas ligações covalentes, compartilhamento de elétron. Aqui eu tenho outra molécula de água também neutra, mas o polo negativo desta é atraído pelo polo positivo da outra. E essa interação aqui é uma interação do positivo pelo negativo fraca. É uma interação que só vai acontecer quando as moléculas estão próximas. Quando elas estiverem distantes, não há, é uma força fraca. E nós chamamos isso de ponte de hidrogênio. Alguns autores chamam ligação de hidrogênio, mas a corrente atual tende a não usar o nome ligação. Ligação é a ligação covalente, a ligação iônica. E essas forças fracas, como são temporárias, nós chamamos de interação. Tá? E no português ficou esse termo ponte de hidrogênio. É importante vocês saberem, conhecerem as forças fracas que vão estabilizar a estrutura das moléculas. Tá? A interação de hidrogênio, interação hidrofóbica, força eletrostática. Isso ajuda vocês a compreenderem o que define a arquitetura molecular das substâncias. Então as moléculas de água, numa solução líquida, elas estão a toda hora trocando de parceiro aí. Tu tem uma molécula de água aqui, vem a outra, hidrogênio com hidrogênio, ela vira aí, oxigênio com hidrogênio. Aí vai vir uma outra desse lado, vai virar também. Então isso é uma mudança constante, tá? E as moléculas de água, na temperatura e pressão aqui do ambiente, elas estão numa forma líquida. Se a gente colocar energia, como por exemplo colocar água numa chaleira e aquecer, transferir energia térmica para essa água, as moléculas vão vibrar. E ao vibrarem, elas estão perto, longe. Vai chegar um determinado conteúdo de energia que a vibração é tão forte que a distância, quando elas se afastam, sobrepõe a energia da ponte de hidrogênio. E aí as moléculas de água se desprendem e a água evapora. Tá? Nós já convencionamos que essa
esse desprendimento das moléculas de água do líquido para o gasoso ocorre na temperatura de 100 graus. Por outro lado, se a água está evaporando e tu botar uma tampa de panela fria, ao bater lá a energia da molécula diminui e elas vão se agrupando novamente e voltam a se condensar no estado líquido. Bom, aqui o elemento de íons, o exemplo de íons na solução aquosa. Vejam que aqui o cloreto de sódio, em solução, quando estão desidratados, é uma ligação iônica do sódio com o cloro, mas em solução aquosa eles se desprendem um do outro. O cloro fica com a carga negativa, cloreto, e logo ele vai ficar rodeado de moléculas de água atraídas pelos hidrogênios, né? O polo positivo da água é atraído pelo íon com carga negativa, enquanto que o sódio, por ter carga positiva, será atraído pelos oxigênios, irá atrair, né, os oxigênios da água. Estes dois íons, quando eles estão aí rodeados por moléculas de água, eles estão hidratados. E vocês vão encontrar também o termo solvatado, de solvente, tá? Que é um termo mais geral. Aqui um arranjo da água numa temperatura super baixa, né? No 0 grau, quando a vibração das moléculas é mínima, né? Elas vão se organizar de uma forma, se não me engano, interagindo com outras 4 moléculas, num arranjo tridimensional estável. E para organizar essas moléculas, elas estão ligeiramente, essa arquitetura, né, as moléculas de água, para interagir com outras 4, elas têm que estar mais afastadas umas das outras. E isso é o que nós conhecemos como gelo. Na substância, na forma líquida, ali trocando de parceiro, sempre com 3 moléculas mais ou menos em interação, né, estão mais próximas. Por isso que o gelo ele flutua dentro do líquido, porque as moléculas estando mais distantes, o gelo tem uma densidade menor que a água líquida. E aí, para começar a finalizar essa introdução aí sobre o que é vida, vou falar rapidamente sobre os 4 grupos de biomoléculas ou moléculas orgânicas, macromoléculas, que compõem a célula. Proteínas, que são aí os polímeros de aminoácidos. Então, para entender o que é e como funcionam as proteínas, prestem atenção nos aminoácidos, nas propriedades dos aminoácidos e na forma como eles são ligados. Percebam que os aminoácidos vão ser ligados em linha, formando uma cadeia linear, mas que nessa ligação em linha ficam vários radicais para as laterais aqui, simbolizados pela letra R. E esses radicais podem ser um CH4, podem ser um radical apolar, podem ser um anel benzênico, pode ser um radical ionizado. Então, dependendo da natureza química desses radicais que ficam na lateral da estrutura linear, um vai atrair o outro ou repelir um terceiro, e isso vai moldar a arquitetura da proteína, tá? Que pode ser bem complexa, mas essa arquitetura depende da manutenção das condições da água ou onde a proteína está inserida, então do pH, da temperatura, que são parâmetros que podem afetar essas ligações fracas e abrir essa proteína. Vocês vão estudar isso com detalhe com a professora Andresa, tá? Já os carboidratos, tenho aqui 2 monossacarídeos, uma hexose aqui, a glicose, né? 6 carbonos, uma pentose, 5 carbonos. Eles também podem se ligar formando estruturas lineares. Aqui uma linear em hélice, como a amilose, mas podem também formar estruturas ramificadas, como o glicogênio. Então, superpolímeros, tá? Uma infinidade de arquiteturas aí que dá uma boa possibilidade de variações aí no sistema vivo. Carboidratos formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas com muitos grupamentos OH, que são grupamentos que têm polo positivo e negativo. Por isso, o carboidrato vai interagir bem com a solução aquosa. Os lipídios, que vocês também vão analisar aí nas próximas aulas. Aqui um lipídio simples, que é um ácido graxo. Percebam que tem uma longa cauda aqui, que é uma cadeia de carbono
com hidrogênios. O carbono e o hidrogênio não têm uma diferença de eletronegatividade tão grande quanto o hidrogênio e o oxigênio. O carbono não é eletronegativo o suficiente para desviar a nuvem eletrônica. Então não há polos nessa parte grande da molécula aqui. Aqui nesse cantinho temos um radical polar. E isso vai explicar o funcionamento dos lipídios em solução aquosa. Vejam, lipídio formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os mesmos 3 elementos dos carboidratos. Mas a proporção entre eles, o tipo de ligação, a posição que eles estão na molécula, vai definir características diferentes para os carboidratos e lipídios. Bom, uma última classe de biomoléculas são os ácidos nucleicos, que vocês estudam aí com a professora Daniela. Então, o DNA, o RNA, que são polímeros de nucleotídeos. Aqui tem um nucleotídeo formado aí por uma pentose, então com grupamentos polares, um carboidrato, tá? Um grupo fosfato, uma base nitrogenada, com seu grupamento NH aqui também, que é um grupamento polar. E aí vocês vão estudar isso, vão ver aqui a importância das pontes de hidrogênio mais uma vez para o pareamento das bases. E é isso. Aí chegamos no nosso objeto de estudo, as células, uma diversidade de tipos celulares, da videoaula que eu já soltei na semana passada, e formando aí uma infinidade de organismos vivos no planeta Terra. Mas independente do tipo de célula e do organismo vivo em questão, sempre a membrana é formada com uma base lipídica, com proteínas, sempre as enzimas são os principais catalisadores, a informação genética está na molécula do DNA,